A Bíblia é clara em seu propósito: nos ensinar a viver uma vida em comunhão com Deus e a nos afastar de tudo o que nos separa dele. Mas ela também traz alertas sobre comportamentos e escolhas que podem nos impedir de herdar o reino de Deus. Hoje, vamos explorar, com base nas Escrituras, os 10 tipos de pessoas que não alcançarão a salvação. Vamos refletir juntos sobre o que significa cada um desses pontos e como podemos buscar transformação. Os injustos são aqueles que vivem de maneira contrária à justiça de Deus. A Bíblia nos chama a agir com integridade, a sermos justos em nossas decisões e ações. A injustiça pode se manifestar de muitas formas: manipular o próximo, cometer fraudes ou desrespeitar os direitos dos outros. Deus é justo e deseja que seu povo reflita esse caráter em suas vidas diárias. Vivemos em um mundo onde a injustiça parece prevalecer, mas Deus nos convida a sermos luz em meio às trevas. Mas há esperança para os injustos que se arrependem. Jesus veio para redimir e transformar aqueles que reconhecem suas falhas e buscam a justiça divina. É um chamado para abandonar o egoísmo e viver de acordo com os princípios de amor e retidão que Deus estabeleceu. A justiça de Deus não condena apenas, mas também restaura quem se rende a Ele. A idolatria vai além de adorar imagens ou deuses falsos. É quando colocamos qualquer coisa acima de Deus em nossos corações: dinheiro, carreira, prazeres ou até mesmo pessoas. É quando vivemos para servir ao materialismo, ao sucesso ou a nós mesmos, em vez de reconhecer Deus como Senhor de nossas vidas. A idolatria nos afasta de Deus porque substituímos sua soberania por algo passageiro e humano. Deus nos convida a voltar o coração totalmente a Ele. Em Êxodo 20, Ele nos ordena a não ter outros deuses além dele. Quando priorizamos Deus acima de tudo, encontramos o propósito verdadeiro e a paz que somente Ele pode dar. É uma escolha diária, deixar de lado nossos ídolos para viver uma vida plenamente voltada ao Criador. O adultério destrói a confiança e a aliança do casamento, que é sagrada aos olhos de Deus. Ele não é apenas um ato físico, mas também pode ser emocional e espiritual, como quando dedicamos ao outro aquilo que deveria ser exclusivo de nosso cônjuge. Em Mateus 5, Jesus nos ensina que até os pensamentos impuros podem ser considerados adultério, chamando-nos a viver em santidade. Deus não deseja condenar, mas restaurar. Mesmo aqueles que cometeram adultério podem ser perdoados se houver arrependimento sincero e mudança de vida. Ele nos chama a honrar nossos compromissos, a proteger nossas alianças e a viver de forma pura, para que possamos refletir sua fidelidade em nossos relacionamentos. Esses termos, no contexto bíblico, referem-se a práticas sexuais que contradizem os planos de Deus para a humanidade. Mais do que atos específicos, eles representam escolhas que se distanciam da ordem divina para a bissexualidade e o propósito de nossas vidas. A Bíblia nos chama a viver de maneira que honre a criação e os propósitos de Deus. Essas palavras não são uma sentença final, mas um convite à reflexão e ao arrependimento. Deus oferece graça e transformação para todos aqueles que se voltam a Ele de coração sincero. Ele é um Deus de misericórdia e justiça, e seu desejo é restaurar e redimir. Roubar não é apenas tomar algo físico que pertence a outra pessoa, mas também pode ser desonrar o próximo em atitudes ou intenções. O roubo destrói a confiança e demonstra falta de respeito por aquilo que Deus proveu a cada um de nós. Deus nos chama a sermos honestos e generosos, confiando que Ele é nosso provedor. Porém, mesmo os ladrões podem encontrar perdão e redenção em Deus. A história do ladrão na cruz ao lado de Jesus nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça divina.
Quando reconhecemos nossos erros e buscamos viver de maneira íntegra, Deus transforma nossas vidas. A avareza é um pecado que nos torna escravos do dinheiro e dos bens materiais. Quem vive buscando acumular riquezas acima de tudo, acaba esquecendo que a verdadeira riqueza está em Deus. O amor ao dinheiro é descrito na Bíblia como a raiz de muitos males, desviando o coração do propósito divino. Deus nos chama a ser generosos, a compartilhar com o próximo e a buscar primeiro o seu reino. Quando colocamos nossa confiança em Deus e não em coisas passageiras, Ele nos mostra o verdadeiro sentido da vida. A verdadeira riqueza está em viver com gratidão e fé. A embriaguez é mais do que o uso excessivo de álcool. É um símbolo de descontrole. Viver sem moderação nos afasta da sabedoria e do equilíbrio que Deus deseja para nós. Quando buscamos nos preencher com excessos, ignoramos a plenitude que só Deus pode oferecer. Mas Deus nos chama à sobriedade, tanto física quanto espiritual. Ele deseja que sejamos equilibrados, que cuidemos de nossos corpos e mentes como templos do Espírito Santo. A verdadeira alegria e paz vem dele, não de vícios ou excessos. A língua tem um poder imenso. Pode edificar ou destruir. Os maledicentes, aqueles que espalham fofocas, mentiras ou calúnias, usam suas palavras para ferir. A Bíblia nos alerta que nossas palavras refletem o que está em nosso coração e devemos ser vigilantes para usá-las de forma que honrem a Deus. Deus nos chama a sermos pacificadores, a usarmos nossas palavras para abençoar e construir. Quando escolhemos ser verdadeiros e bondosos, refletimos o caráter de Cristo em nossas vidas e impactamos positivamente o mundo ao nosso redor. Covardia e incredulidade estão intimamente ligadas à falta de confiança em Deus. Os covardes evitam se posicionar pela verdade por medo, enquanto os incrédulos rejeitam a fé. Ambos vivem afastados do plano divino, permitindo que o medo ou a dúvida os impeça de viver plenamente. Deus nos chama a confiar nele, a sermos fortes e corajosos. A fé é a base de uma vida que agrada a Deus, e Ele promete estar conosco em todos os momentos. A coragem para viver pela fé traz libertação e propósito. A mentira destrói a confiança, rompe relacionamentos e nos afasta de Deus, que é a verdade. Vivendo em engano, rejeitamos a luz de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos chama a sermos honestos, a falarmos sempre a verdade, mesmo quando isso exige coragem. Deus deseja que a verdade seja a base de nossas vidas. Ele nos ensina que a verdade liberta e que viver com honestidade é parte de um relacionamento genuíno com Ele. Que nossas palavras reflitam a verdade do Evangelho. Esses textos são um convite à reflexão, não uma sentença de condenação. Deus nos chama ao arrependimento e à transformação. Sua graça é maior que qualquer erro, e Ele deseja que todos se voltem a Ele com um coração sincero. A salvação é uma dádiva disponível para aqueles que escolhem a mudança e a vida em Cristo. Que possamos refletir sobre essas alertas e buscar a santidade que Deus nos oferece. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias cheias de fé e esperança.